Meu nome é Mário José Gonzaga Petrelli, sou já quase octogenário, 31 de maio de 35. Fui casado, enviuvei em 2008, depois de ter feito boda de ouro. Tenho 5 filhos do primeiro casamento, tornei-me a casar há coisa de 2 ou 3 anos, tenho 10 netos, sou formado em Direito, Ciências Econômicas, exerço várias atividades e deixei praticamente a atividade jurídica nos idos de 1968, 70, quando realmente o setor de seguro me empolgou e também, desde o começo da minha vida, participei da vida na área de comunicação. O principal não é falar da minha vida, o principal é sempre relembrar alguma coisa da história do seguro. Talvez seja eu hoje o mais antigo homem da área de seguro, ocupando cargos ainda desde 1964. Então, acredito que dentro da estrutura sindical e dentro da estrutura do mercado, eu já seja a página do passado. Eu entrei em seguro exatamente em 1958, por uma decorrência de amizade com Roberto Boavista, e não imaginava nunca ter atividade na área de seguro, porque, pelo contrário, estava me formando em Direito, exerci atividade jornalística, que até hoje é uma coisa que eu gosto muito, porque somos a família detentora de 11 canais de televisão, temos várias rádios, jornais, internet, temos todos um sistema de comunicação, e somos a segunda rede de comunicação regional do Brasil, no Paraná e Santa Catarina. E o seguro foi um acidente, mas foi um acidente que me empolgou. E me empolgou porque realmente o seguro naquele tempo estava mal. Nós tínhamos uma legislação antiquada. Vivíamos ainda de um decreto-lei da época do Getúlio, que era o Decreto-Lei 2063, se não me engano, de março de 1940, e que sucedeu a primeira experiência efetiva de procurar melhorar o setor de seguro brasileiro, se deve a João Carlos Vital e, sem dúvida nenhuma, aos alemães da Companhia Internacional de Seguros, que mostraram ao governo brasileiro que o seguro brasileiro estava todo praticamente sem combate nenhum aos estrangeiros que fazem parte da consolidação desse país, mas a evasão de divisa era muito grande. E aí, por uma ideia de Carl Kenter e João Carlos Vital, que mais tarde foi prefeito do Rio de Janeiro, uma figura notável da estrutura política do Rio de Janeiro, grande amigo de Getúlio, se criou o IRB, em 1939. E o IRB, quando criado, ele foi, sem dúvida alguma, praticamente, depois do Banco do Brasil, a segunda instituição que, para lá ingressar, não valia o QI de quem indica, valia o QI de qualidade e inteligência. E, por concurso, o IRB foi uma casa geradora de grandes figuras do mercado seguro na parte técnica, atuarial. Lá tivemos figuras notáveis que tiveram grande participação na vida do seguro nacional. Mas, efetivamente, nós estávamos com o IRB criado em 1939 e o decreto 2063, que veio praticamente regulamentar o Código Comercial de 1850 no sentido da atividade de seguro. Então, é o primeiro decreto-lei outorgado exatamente na fase do regime autoritário de Getúlio, no período da nossa Constituição Polaca de 37, e era um decreto que abria as primeiras necessidades do seguro brasileiro,
mas que, por incrível que pareça, até fazendo um voo de 1940 para frente, nós viemos ter, praticamente, muitos anos depois, num outro regime autoritário, a modificação do Decreto 1063 pelo Decreto-Lei 73, de 22 de novembro de 1966. No governo Castelo Branco, um primor de trabalho do então ministro Paulo Egídio, que ainda hoje está vivo. Então, éramos um mercado que, na realidade, a legislação do 2063 era uma legislação que começava a melhorar a atividade, mas ainda superado na década de 60, obviamente, porque foi um decreto otorgado no regime em que o mercado de seguro brasileiro engatinhava. Esse decreto-lei 2063, nós tínhamos no Brasil seguradoras como a Sul América, que indiscutivelmente foi marca do seguro nacional, e tínhamos várias seguradoras internacionais, mas o mercado era, até 1966, 67, dominado praticamente por um sistema muito interessante. Havia uns agentes emissores. Então você tinha as seguradoras, tinha as sucursais das seguradoras, mas o que havia mesmo era agente emissor. O que era o agente emissor? O agente emissor, ele era um representante de uma companhia de seguro mediante uma procuração com poder de emissão, com poder de cobrança. Ele era mais do que uma companhia de seguro, porque ele era corretor, ele vendia, ele cobrava e retinha o dinheiro. E nós tínhamos em cidades, em estados, por exemplo, no Paraná, quando eu assumi a presidência do sindicato, primeiro fui diretor do sindicato em 62, e quando assumi a presidência do sindicato em 65, praticamente quem elegia, quem comandava o setor, eram 4 agentes de seguro. Um deles representava 12 companhias, o outro representava aproximadamente 9, um terceiro representava 5 e um quarto representava 3. Então, quem fazia a eleição eram os agentes emissores. Eu não tenho nada contra o agente emissor, ele foi uma figura necessária para o desenvolvimento do mercado naquele tempo, porque, inclusive, ele evitava os investimentos da seguradora no sentido de montar sucursal. Agora, o que era muito interessante é que servia a Pôncio Pilatos. O agente emissor, ele era agente emissor de uma companhia e emissor de outra companhia que tinham atividades, que tinham pontos de vista muitas vezes divergentes. Mas o mais grave de tudo isso é que o seguro brasileiro estava numa situação quase insolvente. Na Conferência Nacional de Seguro realizada no Hotel Glória, em 1965, em setembro de 65, houve um trabalho feito pelo Luiz Mendonça, que foi, sem dúvida alguma, a história viva do seguro naquela época, e do João José de Souza Mendes, à época o maior atuário brasileiro, e dedicado, um técnico apaixonado pela atividade, escreveram um livro que foi A Crise do Mercado Segurador Brasileiro. E nessa conferência, que eu tive a satisfação de, como presidente do Sindicato do Paraná, fazer o discurso oficial de encerramento da conferência no tempo do meu amigo ministro Daniel Faraco, ministro da Indústria e Comércio, meu conterrâneo, esse trabalho serviu de prova evidente para aquilo que nós precisamos fazer. Nós tínhamos um problema da seguinte maneira: as companhias de seguro recebiam o dinheiro, obviamente porque estavam os agentes faziam a emissão, faziam a cobrança. E quando é que vinha o dinheiro para a seguradora? Na prestação de conta do sinistro com a receita. Então nós tínhamos uma situação, aproximadamente 200 e poucas companhias de seguro, e, na realidade, o caixa das companhias de seguro completamente carente. Havia, naquela época ainda, a operação do acidente de trabalho, que, lamentavelmente, por um equívoco do próprio mercado, operavam em acidente de trabalho apenas 23 seguradoras. No mercado de 200 e poucas companhias, operava acidente de trabalho 23. No nosso caso, por exemplo, o Grupo Boa Vista, nós tínhamos 3 companhias que operavam acidente de trabalho. Em 5, 3. A Atlântica tinha mais 2 ou 3. A Novo Mundo tinha 2. Então, na realidade, as 23 companhias que operavam acidente de trabalho estavam divididas praticamente em 5 ou 6 grupos seguradores. E os outros ficavam chupando o dedo. Então, quando houve a necessidade, e havia o maior concorrente no acidente de trabalho, eram os institutos. E naquele tempo nós não tínhamos a unificação dos institutos previdenciários. Nós tínhamos o IAPI, tínhamos o IAPTEC, o IAPC, o IAPM. Todos eles faziam o seguro de acidente de trabalho. E principalmente o IAPI. E os fiscais do IAPI
dentro daquele poder da coisa pública, do autoritarismo, faziam o seguro de acidente de trabalho da maneira que bem entendiam e, obviamente, eles tinham o comando da produção, que eles chegavam numa empresa e tinham a força de autuar a empresa sobre outras coisas. E a compensação que vinha era que eles eram corretores e faziam o seguro de acidente de trabalho. Isso aí era uma reivindicação que nós tínhamos já do mercado também, de fazermos um caminho, que era o caminho natural. Porque havia uma interpretação do governo de que o seguro de acidente de trabalho era um seguro social. Na realidade, ele é um seguro social, mas ele é um seguro pago pelo empregador em defesa do empregado. Portanto, quem tem que decidir o seguro de acidente de trabalho é o empregador. E seria uma coisa... O regime era híbrido, o regime permitia seguradoras privadas e o governo de operar, mas o governo efetivamente levava vantagem exatamente por esse fato que eu estou relatando, dos inspetores, dos fiscais. E eu vivi tremendamente esse episódio, porque a Boa Vista, nós tínhamos a companhia mercantil, tínhamos a companhia Seguro Bela Vista, que operava esse trabalho. E era também muito interessante, vou dar um exemplo típico, por exemplo, o Grupo Boa Vista, que era o segundo grupo segurador brasileiro, nós tínhamos sucursal no estado e, ao mesmo tempo, tínhamos agentes emissores. Eu vou dar um exemplo. Em Santa Catarina, nós tínhamos um agente emissor em Blumenau, que era o Grupo Schrader, uma grande empresa dona da fábrica Creme de produtos farmacêuticos, e, em Florianópolis, outro agente emissor na outra companhia, porque nós tínhamos 5 companhias. A Atlântica devia ter, na época, 9 ou 10 companhias. A Novo Mundo tinha 3 ou 4 companhias. A Sul América tinha 4 ou 5 companhias. Então, na realidade, o mercado tinha cerca de 200 companhias, mas consolidado, a não ser os estrangeiros, que eram separados cada uma. Na realidade, na parte nacional, deviam ter 10 ou 12 grupos seguradores. Tínhamos, por exemplo, meu amigo Lídio Silva, no Rio, tinha 2 companhias, que eram companhias pequenas, mas tinha 2 companhias. Então, havia uma reivindicação para que o acidente de trabalho também viesse ou para a iniciativa privada, ou então se permitisse abertura para todo o mercado. Aí é um fato que eu acho que foi um equívoco, um equívoco de gula. Aqueles grupos que detinham as 23 companhias deviam ter feito uma campanha dizendo o seguinte: todos devem operar esse trabalho. Aí encontrariam o apoio das outras 100 e tantas que também teriam vontade de operar esse trabalho. Mas, na realidade, ficou um negócio fechado e quando o governo resolveu efetivamente intervir e eliminar o acidente de trabalho, não houve ressonância nem apoio do mercado na defesa, porque aquilo era um monopólio de algumas. Então, isso era um problema do mercado. O maior problema do mercado, que foi aonde, na realidade, eu considero que tive uma participação relativamente boa para o mercado, é que nós não tínhamos o poder de receber o prêmio. O prêmio, o corretor era uma figura ainda incipiente no mercado. Nós não tínhamos a Lei 4.594, de 29 de dezembro de 64, do Cristóvão Moura. Nós tínhamos... O agente era corretor. Por que os agentes emissores existiam? Porque eles eram os próprios corretores, agentes, cobradores e prestadores de conta. Então, vinham aquelas guias, eles cobravam o seguro e prestavam conta quando tinham que mandar também os sinistros. E vinha para a seguradora o saldo. Então, havia esse trabalho apresentado pelo Sousa Mendes e pelo Mendonça, mostra a situação dificílima que atravessava o mercado segurador. Isso faz parte dos anais da 5ª Conferência Brasileira de Seguro, realizada em setembro de 1965, no Rio de Janeiro. E isso me empolgou no sentido de que havia necessidade de se ter coragem de dizer alguma coisa. E se pegar os anais da 5ª Conferência Brasileira de Seguro e encontrar lá o meu discurso, na frente do meu querido amigo ministro Daniel Faraco, eu desafiei a revolução, dizendo que a revolução havia chegado no sentido da parte política, mas tinha necessidade de uma revolução no Sistema Nacional de Seguro, que estava obsoleto, que estava sofrendo crises enormes e que precisava ser, primeiro, arrumado, moralizado, reestruturado. E isso originou, na época, a assinatura de um documento público. Naquele tempo nós tínhamos o DNSPC,
que era o Departamento Nacional de Seguro Privado e Capitalização, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, no edifício à noite, dirigido nessa época por um economista de grande valor moral, que era Américo Mateus Florentino. E, na realidade, esse instituto, o DNSPC, funcionava num andar do edifício à noite e devia ter, para fiscalizar as 200 companhias do Brasil, aproximadamente 10 ou 12 fiscais. E que ficavam no Rio de Janeiro, onde tinha a maior concentração de seguradora. Mas você imagina um mercado com 200 companhias, com 8 ou 10 companhias no Rio Grande, com 5 companhias no Paraná, com 2 companhias em Santa Catarina, com cerca no Pernambuco 2 ou 3 companhias, na Bahia 2 companhias, Seguros da Bahia, Aliança da Bahia, no Pará 2 companhias, Comercial do Pará eram 2 companhias no Pará, Aliança do Pará e Comercial do Pará, e praticamente em Minas Gerais, a Minas Brasil, que operava também acidente de trabalho. Então, num país sem estrada, num país sem telefone, num país sem telex, num país sem nenhum meio de comunicação, você tinha um departamento obsoleto trepado num edifício à noite e que 10 ou 12 fiscais tinham a responsabilidade de fiscalizar. Aparecia um fiscal, dos quais eu tive grandes amigos, aparecia um fiscal na seguradora, no princípio do ano, voltava um ano depois. Entendeu? Então, nós tínhamos um problema muito sério, que era o plano de caixa. O plano de caixa era um problema que se avizinhava como destruidor. Destruidor não diria, porque na realidade você não destrói alguma coisa que pode, de qualquer maneira, ser recuperada, mas impeditivo do desenvolvimento do seguro. E aí, num determinado dia, isso se deve muito a um homem que não era segurador, mas que tinha origem bancária, o Zé Luiz Magalhães, que era diretor do Banco Nacional de Minas Gerais, sobrinho do Magalhães Pinto, proprietário do banco, e que, por uma coincidência, veio para a área de seguro quando adquiriu um terço da Atlântica, junto com a família Braga. Ele era concunhado do Braguinha, e adquiriu um terço da Atlântica, e o banqueiro ficou completamente apavorado quando o mercado carente e o dinheiro não chegava. E ele teve uma intuição muito grande, corroborado por Cláudio de Almeida Rossi e corroborado por outros, aonde eu me incluí numa luta titânica, e mais tarde eu detalho um pouco. Na realidade, ele chegou e disse: por que o seguro é a única coisa que não se cobra no banco? E isto criou uma celeuma tremenda. Os corretores, os agentes ficaram indignados à primeira vista, porque achavam que a cobrança ia sair da mão deles. Não era uma desconfiança nem do agente, nem do corretor. Era uma necessidade de que o dinheiro viesse para a seguradora. Qual foi a felicidade que nós tivemos para alcançarmos, na realidade, a cobrança bancária? O espírito prático do Zé Luiz, Charles Barrene, diretor do Grupo Boa Vista de Seguro, da Boa Vista Companhia de Seguro de Vida, tio do então presidente do IRB, Thales José de Campos, que fomos e se mostrou, o Thales, que era do regime autoritário, indicado presidente do IRB por ser muito amigo do genro do presidente Humberto Castelo Branco, do Saldanha, casado com a filha do Castelo. Então, efetivamente, o Thales, na presidência do IRB, entendeu, e num poder autoritário, você edita as normas e as leis, os decretos e os regulamentos com a maior tranquilidade e facilidade do mundo. E aí se começou a luta pela cobrança bancária. Quer dizer, vamos estabelecer que o seguro tem que ser cobrado em banco. E qual foi o grande handicap para isso? Essa época surgiu, se não me falha a memória, a Lei 5.143, que veio criar o IOF. Naquele tempo você fazia uma promissória e você comprava o selo, um monte de selo, botava na promissória. Um monte de selo. Você uma promissória, era 1% ou 2%, você pagava para a União em selo, que era o selo comprado. Havia o selo penitenciário, por exemplo, que custava 10 centavos e que eu acho que para imprimir era mais que 10 centavos, entendeu? E o selo mais caro naquele tempo, às vezes você fazia uma promissória e enchia com 20, 30 selos de 100 cruzeiros, que era a maneira que você tinha para pagar a tributação, na parte financeira. O imposto de seguro era caríssimo. Em ramos elementares, se a memória não tiver falha, acredito que era 20%. Então você pagava 20% para fazer uma apólice de seguro de ramos elementares. Mas você pagava, mas não pagava.
porque você devia recolher, mas como você não tinha recolhido o prêmio, a União também não recebia automaticamente a sua carga tributária. Com a Lei 5.143, que estabeleceu o imposto de operações financeiras, e como o seguro era uma área financeira, esta lei possibilitou a implantação da cobrança bancária. A implantação da cobrança bancária é o grande passo reestruturador do mercado segurador brasileiro. Talvez as novas gerações, que não conhecem esse detalhe, não saibam que nós devemos à cobrança bancária a sustentabilidade do mercado a partir de 68. E é desse documento do Sousa Mendes e do Luiz Mendonça, quando mostro a situação grave do mercado segurador, que eu me insurgi no discurso final, e um discurso até longo demais, porque tinha que abordar diversas coisas, e que também mostrei que o governo tinha que intervir tomando decisões de resolver o problema das seguradoras carentes. E nessa época, indiscutivelmente, nós começamos a caça às bruxas. Não fomos nós, seguradores, nem nós, mercado, que fizemos a caça à bruxa. Foi o governo que percebeu. E primeiro a caça à bruxa, o governo fecha uma companhia que ele dirigia, que era a Equitativa Estados Unidos do Brasil, que era uma companhia, uma mútua, que o governo assumiu o comando dela e que era, na realidade, um feudo político-administrativo do governo e que operava sem trabalho, operava tudo, e que eram os nababos nomeados pelo governo, que representavam os mortuários ausentes, e aí foram punidas também várias seguradoras privadas. Eu posso citar, assim, algumas rapidamente, a protetora da família Schemberg no Rio Grande, a Rio Grandense, a família Schemberg no Rio Grande, a São Cristóvão, e várias outras companhias, Novo Mundo depois, foram sendo expurgadas ou por algumas caçadas, como a Equitativa. Eu até diria que a Equitativa foi a primeira, porque nesse meu discurso eu comecei citando, sem nominar, que haviam inclusive órgãos de seguradores mantidos pelo próprio governo, que eram anômalos. Então, se não me falha a memória, a primeira fechada foi a Equitativa. E até tem um detalhe importante, que o presidente da Equitativa, à época, vem ser pai de um futuro ministro do governo Médici e de uma grande figura, que era o Pratini de Moraes, que era o presidente da Equitativa à época. Portanto, um homem de respeito, essa coisa toda. Mas ela era uma companhia... como toda coisa de governo, o governo deve, na realidade, cuidar de segurança, educação e saúde. Quando o governo vira empregador, está aí o exemplo da Infraero. Esse exemplo calamitoso de uma empresa pública que tem 16 mil funcionários e que não funciona nada no país. Então, a cobrança bancária foi a determinante primeira, porque é da cobrança bancária e da Lei 4.594, que define a estrutura do corretor, e que também a Lei 4.594, de 29 de dezembro de 64, é uma lei parlamentar, proposta pelo Cristóvão Moura, que era presidente de um instituto, se não me engano, institutos bancários, o presidente, o diretor dos institutos bancários, e essa lei 4.594, ela antecede também, sem dúvida alguma, a cobrança bancária e a mudança do 2063. Quer dizer, ela é, portanto, um ato de coragem do Cristóvão, no sentido de procurar regulamentar a atividade do corretor de seguro, e ela tem alguns erros, ela tem um artigo 17 muito bem, muito perfeito, dos impedimentos, mas cria uma figura, que à época eu disse que era um absurdo, que era o seguinte, a figura do preposto. Quer dizer, o preposto, na realidade, empregado é. E aí a Justiça do Trabalho veio depois em cima de todos aqueles corretores que tinham preposto, porque reclamavam direito trabalhista, etc, etc. Mas ela abriu, ela descortinou, ela, na realidade, trouxe a primeira estruturação do corretor. A cobrança bancária traz a estruturação fundamental das empresas de seguro. E aí nós, naquele tempo, o DNSPC regulamentava tudo por portarias. O seguro de vida no Brasil, que muita gente pensa que foi inventado recentemente, quem pegar a portaria 41 do DNSPC, vai ver que tudo aquilo que se fala hoje de modernização do seguro de vida em grupo estava previsto ali.
A portaria 02 do DNSPC, a portaria 18 do DNSPC, sobre a questão do agente emissor, tinham coisas muito boas naquele tempo, mas o que faltava era uma legislação atuante. Então, nesta conferência, nessa quinta conferência, quando se berrou pela solidificação do mercado, quando se viu a dificuldade que o Sousa Mendes e o Mendonça apresentaram, também se pediu a higienização do mercado que começa a ocorrer por atos governamentais, mas se pediu o que era fundamental, que houvesse uma nova lei de seguro. E, sem dúvida alguma, o governo federal, o presidente Humberto Castelo Branco, que foi, sem dúvida alguma, um presidente do regime autoritário, mas era um homem com uma formação democrata, um homem aberto ao diálogo, tinha como ministro da Indústria e do Comércio à época, o setor de seguro estava na área da Indústria e Comércio, o ministro Paulo Egídio, que é um paulista que ainda está vivo e que ainda recentemente eu tive um almoço com ele e rememorávamos as histórias da reestruturação do mercado de seguro. Havia necessidade de uma coisa fundamental. Eu fui, talvez dentro da minha limitação, o mais violento combatente do sistema montipiário brasileiro, porque aquilo era uma fraude. E era uma fraude e que recebeu uma bandeira revolucionária acobertando. O MFM, Montepio da Família Militar, presidido por vários militares, ele dizia, aposente-se com pensão de coronel. Há uma confusão muito grande quando se confunde GBUX e Montepio da Família Militar. GBUX, o Grêmio Beneficente dos Oficiais do Exército, fundado pelo general Telino Chagas, no Rio Grande do Sul, era uma entidade que não vendia previdência, vendia um pecúlio. A origem do Molina na história de seguro, vem de representante do GBUX, do Rio Grande até Brasília. E o GBUX não bancava o risco. O GBUX fazia, ele tinha no estatuto dele, que podiam ser associados do GBUX os militares das 3 Forças Armadas e qualquer assemelhado. O assemelhado é qualquer um. Então ele abriu a porta, na realidade, para que se massificasse o seguro no Brasil. O seguro de pessoas no Brasil. E quando o GBUX lançou, o segurador do GBUX era a Companhia Internacional de Seguro. Eu lutei várias vezes para entrar lá dentro também, mas não tive êxito. Mas, na realidade, eles tinham 2 planos. O plano simples, que custava 6 cruzeiros, que cobria um seguro, se não me falha a memória, de 10 mil reais, 10 mil cruzeiros, e o plano duplo, que custava 11. E ele foi vendido maciçamente, e com desconto em folha. O desconto em folha, porque não havia banco. O desconto em folha alcançou o quê? A área do governo, que é o maior empregador brasileiro, a área do governo dos estados, municípios e a União, e alcançou também empresas e cidadãos que resolveram pagar via carnê. E foi, sem dúvida alguma, uma instituição que até hoje acredito que se mantenha bem, mas não tinha nada com o Montepio da Família Militar. O Montepio da Família Militar, criado exatamente sob a égide da Revolução, ele origina no Brasil dezenas de Montepios. Vem o Montab, vem o Montepio da Brigada Militar do Rio Grande, vem o Montepio da Marinha, vem o Montepio... E por uma coincidência, quase todos esses Montepios tendo na sua direção, geralmente figuras. O grande brasileiro, general Goberido Couto e Silva, que foi um dos intelectuais da Revolução e que foi um dos intelectuais da redemocratização do país, tinha seu irmão, presidente de um Montepio no Rio Grande do Sul, que era o Muricy. Então havia uma dificuldade tremenda que nós tínhamos para combater os Montepios. Mas, na realidade, isso é um fato muito interessante da história do seguro, eu tinha um arquivo muito grande sobre todos os Montepios, porque havia um atuário brasileiro, que era, se não me falha a memória espanhol, Salvador Penarenda, que fazia o seguinte, ele vendia nota de seguro para a criação de Montepio, como se vende jornal em banca de jornal. A nota era a mesma. E ele cobrava 2% para as notas de seguro. Ele não cobrava nenhum honorário para criar nota. Era uma cópia. Ele emitia a mesma cópia a todo mundo. Eu acredito, sem medo de exagero, que nós tenhamos tido naquele tempo
entre 25 a 30 Montepio. Eu tinha uma pasta que eu levava para as autoridades e dizia, isso aqui é que nós temos que fechar. Isso aqui é que nós temos que fechar. Aonde eu tinha um material completo de todos os Montepios que vendiam as ilusões. O Montepio da família militar fazia campanhas publicitárias monumentais. E os outros. Foi, sem dúvida alguma, de maior evidência, que deu maior tombo. E que depois foi dono de banco, foi dono de seguradora, essa coisa toda, que não existe nem mais o Montepio, nem mais o banco, nem as seguradoras. A prova evidente que aquilo era um embuste tremendo. Então, começou-se a discutir o decreto-lei que deveria vir substituir o 2063, que é o que agora nós estamos discutindo também, que eu, inclusive, no depoimento que prestei na Câmara Federal, chego lá daqui a pouco, nós precisávamos, no regime autoritário, nós estamos vivendo o regime autoritário, mas tínhamos a visão do Castelo, tinha a visão do Paulo Egídio, que era um homem que veio da iniciativa privada, governou São Paulo, está ligadíssimo ao Grupo Itaú hoje, e que, graças a Deus, ainda recentemente, há 3 anos atrás, eu almocei com o Oswaldo Nascimento e com ele, e com o João Eliso, lá no edifício da Itaú, e ele até brincou comigo, Petrelli, você que é um arquivo vivo, você se lembra bem, eu me lembro, ministro, era o seguinte, nós conseguimos pôr um artigo, por competência sua, num decreto-lei que iria ser expedido, que era, fico a partir da edição do presente decreto-lei, todos os Montepios que estão em funcionamento, obrigados a dentro de 180 dias se adaptarem às novas determinações emanadas do presente decreto-lei. E ficam proibidas novas autorizações de Montepio. Aquilo revolucionou os militares que presidiam os Montepio. E esse decreto-lei, que é uma coisa muito interessante, ele chegou a ter um número 049. E o Paulo Egídio até brincando comigo num determinado dia, porque ele chegou a ser numerado para que, na realidade, ele fosse assinado. Mas as forças ocultas conseguiram com que o presidente Castelo, obviamente, em decorrência de que os seus colegas de farda eram, na realidade, era o Muricy, era fulano, era ciclano, era o coronel Almir, era entendeu? Tinha Montepio da Brigada Militar do Rio Grande, tinha Montepio da Aeronáutica, tinha Montepio da Marinha, tinha Montepio da Polícia Militar, tinha Montepio do... E aí começaram também a proliferar os Montepio privados, Montepio de entidades associativas. E o Castelo chamou, na realidade, o Paulo Egídio e perguntou, mas ministro, por que o senhor quer acabar com os meus colegas? Pondo a extensão dos Montepio. Eu disse, não, presidente, eu não quero. O que eu quero é que os seus colegas não fiquem desmoralizados no futuro. Mas não conseguimos esse artigo e o Decreto-Lei 49 não foi para a imprensa e virou o 73. O 73 não veio com esta punição. Não veio com esta punição. Porque havia essa controvérsia, mas o 73, que foi a melhor coisa que se podia conseguir à época, na substituição exatamente do 2063, ele abriu para o Paulo Egídio, que tinha na cabeça a necessidade de resolver isso, uma possibilidade muito interessante, que por isso que eu digo hoje, o seguro tem histórias que são importantes serem relembradas. A nova geração, às vezes, esquece que o seguro existia antes de nós existirmos e pensa que tudo está sendo feito agora. Mas se não tivesse sido feitas as coisas principais que eu estou dizendo, a cobrança bancária, não tivesse sido feita a reforma de 2063 pelo 73, e o 73 criou o artigo 20, os seguros obrigatórios, que cria o RCO, a Responsabilidade Civil Obrigatória, que é substituído pelo DPVAT, e cria os seguros obrigatórios que até hoje não existem. Não foram implantados, só constam da obrigatoriedade do artigo 20 do Decreto-Lei 73. Mas no capítulo, cria o seguro-saúde, e quando cria o seguro-saúde, ele cria um seguro chamado reembolso de despesa médica hospitalar. Reembolso é uma coisa, não é a mesma coisa que depois se conseguiu, porque o reembolso dificulta muito a classe de menor poder aquisitivo de fazer um plano de saúde. E aí, quando o Aloysio Salles era presidente do INPS,
se conseguiu com a Aloysio Salles, na realidade, modificar a figura de reembolso para a figura de referenciamento também. Porque o reembolso, saindo um pouco do que eu estava dizendo, indo para frente, nesse vai e volta, o reembolso, quem é que pode fazer o reembolso? A classe A. Então, o seguro-saúde, que eu tive a satisfação de ter sido, quando o Itaú lançou o Hospitaú, eu até brinquei muito, hospitalizamos o Hospitaú com o lançamento do Seguro Bradesco, porque o Hospitaú tinha um equívoco no lançamento dele. O Hospitaú fez uma campanha monumental de lançamento publicitário, essa coisa toda, um trabalho muito bem feito, e foi quem levantou a imagem da criação do Seguro-Saúde, mas tinha um erro técnico. Ele dizia que a correção do prêmio se daria baseado nos índices de correção governamental. Só que a inflação médica é completamente diferente da inflação oficial. E quando nós lançamos o Saúde Bradesco, exatamente, coisa de um ano e meio após o Hospitaú, nós lançamos, tendo ido ao INSS, ao INPS, conversando com o doutor Aloysio Salles, um dos maiores médicos do Brasil, já lançamos baseado na URS, Unidade de Resultado de Saúde, que estabelecia, na realidade, não tinha aquela obrigação de ficar amarrado, como ficou amarrado. E essa experiência do Itaú, sem dúvida alguma, não vou entrar no problema da intimidade da empresa, mas eu tenho certeza que foi uma das mais tristes atuações do Itaú em rentabilidade, porque ele parou de vender o plano, coisa 2, 3 anos depois, porque ficou impraticável. Os reajustes ficavam trancados na inflação e o custo médico lá em cima. Mas isso foi uma experiência, mas teve o mérito, o lançamento do Hospitaú, de abertura do mercado de seguro-saúde. Mas o que é importante é que o decreto-lei falava em reembolso de despesa médico-hospitalar. Reembolso é aquilo que eu acabei de dizer. Você vai, paga o hospital, paga o médico, e depois vai buscar o dinheiro de volta. Hoje, com o referenciamento, você tem a opção de procurar o médico, procurar o hospital, e está referenciado. Você tem um plano coletivo, de hoje, geralmente o seguro-saúde hoje está muito mais na área empresarial do que na área individual do meu tempo, e, na realidade, você não tem que desembolsar, porque a capacidade de desembolsar, você imagina, você vai fazer uma cirurgia qualquer, hoje são 10, 15 mil reais, a classe B, C, e a disponibilidade desse dinheiro não existe naquele momento. Mas isso, vamos voltar ao 73. Em 13 de março de 1967, portanto, 2 dias antes de mudar o governo, de que saiu o Castelo e entrar o Costa e Silva, sai um decreto que é importantíssimo. Se não me engano, 497, eu tenho uma memória boa, mas de vez em quando não gosto de afirmar determinado número, porque eu posso cometer um equívoco e aí vão me dizer que eu estou mentindo. Mas o que é importante é a data 13 de março de 67, e é um decreto em que o Paulo Egídio coloca aquilo que ele quis pôr no 49, que virou 73 e não conseguiu pôr, onde, sem falsa modéstia, nós cooperamos muito, tanto que o Paulo Egídio, nesse almoço com o Oswaldo Nascimento, com o João Elísio, ele me pediu, disse, olha, como eu sou mais velho que você, essa coisa toda, você tem boa memória, vê se você acha nos seus arquivos aquele decreto. Eu confesso que eu tenho certeza que eu tenho o 49, mas eu não sou de guardar papel. Alguns papéis eu guardo. Mas estou com tanta preguiça de mexer nos papéis velhos, mofo, essa coisa toda, que ainda não cumpri a palavra de entregar ao Paulo Egídio, ou trazer para os arquivos do mercado, a questão daquilo que extinguiu os Montepio. O que é que fez o Paulo Egídio em 13 de março? Ficam proibidas as autorizações de quaisquer planos de seguro abertos, porque também no 73 se procurava regulamentar aquela questão dos seguros que estavam surgindo, de associações, de vida em grupo, aquela coisa toda, para não mexer só no Montepio, se mexer em tudo. Então, na realidade, ele criou um óbice fundamental, que aí é que começa a história do Montepio acabar. E foi a melhor maneira de sanear o Brasil na carteira de seguro de pessoas, principalmente para poder vir a previdência privada posterior, a previdência privada complementar, foi a eliminação daquele cancro, que era o Montepio. Aquilo era um cancro, aquilo era uma vergonha. E que depois eu mostro que também tem alguns cancros hoje que o mercado está praticando, num autossuicídio, que são imorais e amorais. E que o mercado tem que ter
a visão estratégica de que o consumidor não pode ser enganado. E tem coisas que estão aí na rua que são vergonhosas, que eu acho que a autoridade fiscalizadora devia, e mesmo o código de ética do nosso mercado segurador, deveria prevenir, porque tem coisas que nós estamos vendo aí que são verdadeiras arapucas, que estão sendo confundidas com capitalização, que estão sendo confundidas com outros planos. Mas isso deixa para lá, eu não sou autoridade reguladora nem fiscalizadora, só lembro que na mesma luta que eu desenvolvi sobre Montepio e sobre a cobrança bancária, eu espero que os meus companheiros de hoje procurem ver que também não é bom ter aquilo que fere a imagem presente do mercado, que tem tanto futuro para frente. Mas aí nesse decreto de 13 de março, tem um artigo brilhante que diz o seguinte, que todo e qualquer novo plano de seguro associativo ou criação de novos Montepios e regulamentação, e ficam proibidas quaisquer atividade, enquanto a SUSEP, que é criada no 73, não regulamentar. Com isso, o decreto é de 67. A SUSEP só veio mexer, regulamentar as apólices abertas, os Montepios, 1 ano e meio, 2 anos depois. O que é que aconteceu? Aconteceu que os Montepios foram... Eu vou dar um exemplo desagradável. Eu não gosto nunca de citar pessoas. O anterior superintendente da SUSEP, Raul de Souza Silveira, que era um homem que polemizava com o Tales José de Campos, por uma vaidade muito grande do Raul, que foi um grande amigo meu, quando ele era superintendente, quando se criou a SUSEP, ele foi o primeiro superintendente da SUSEP, designado pelo governo federal. Mas ele era inimigo do Tales José de Campos, que tinha mais força, que era o presidente do IRB. Os dois não se picavam. E eu tenho até um episódio que, quando houve a 6ª Conferência Brasileira de Seguro no Paraná, que eu a presidi, eu convidei tanto o Tales quanto o Raul para fazerem palestra. E havia uns seguradores, como meu amigo Ângelo Mário Cerne, que não queria nem comparecer à conferência, porque eu convidei o Tales para uma palestra, e o Cerne era contra a cobrança bancária. E o Tales fez. E convidei o Raul de Souza Silveira, que era o superintendente da SUSEP, para fazer a palestra também. E o ministro era o nosso querido Macedo Soares, que é uma figura histórica do Brasil, foi o primeiro presidente da companhia, um dos criadores da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1942, na época do Getúlio. O Raul e o Tales não se toleravam. Mas o Tales foi presidente do IRB, desapareceu do mercado, e o Raul veio ser presidente de um Montepio. Quer dizer, só faço o registro. Era um homem brilhante, funcionário de carreira do Banco do Brasil, muito inteligente, mas veio presidir um Montepio, que foi a KPM, que era outro Montepio. Quer dizer, tinha a KPM, tinha eu não vou enumerar a quantidade de Montepio que tinha. Esse decreto foi muito importante. Então, nós tivemos, para, vamos dizer, ajudar o mercado. Extinção, primeiro, tínhamos o acidente de trabalho. Não tivemos habilidade de procurar fazer a extensão para todo o mercado. As 23 ficaram chupando o dedo, o acidente de trabalho se foi, e é uma luta que depois se reconquistou recentemente, graças a um trabalho muito grande, né, no período do João Redis, da presidente da federação, que nós conseguimos quebrar o monopólio. Não conseguimos ainda pôr a cabecinha de fora, mas já conseguimos quebrar o monopólio graças a um voto de diferença no Senado. Um voto, quebramos o monopólio, estamos esperando apenas que se consiga, na realidade, regulamentar e voltarmos a operar no acidente de trabalho, que é um seguro, que é pago pelo empregador, que o direito de escolher deve ser do empregador. Não, mas ainda o quebrado o monopólio, porém ainda não é nosso. Entendeu? Conseguimos a cobrança bancária, que veio resolver o problema de caixa. E conseguimos também, na realidade, moralização do mercado. Então, eu acho que isso aí significa um pouco da história do passado. Como a minha vocação sempre foi seguro de pessoas, eu lembro que no seguro de vida, a portaria 41 já estabelecia uma coisa muito interessante. O que é o seguro de vida em grupo? O seguro de vida em grupo é um seguro de vida de pagamento mensal temporário. Mas, na realidade, a pessoa que entrou no seguro de vida, e era um seguro entre empregador e empregado. Depois é que vem o associativo. Isso está na portaria 41, que é a primeira portaria do DNSPC sobre essa matéria.
Depois vem a portaria 02, aí vem a sequência de portaria. E tinha uma colocação na portaria 41, em caso de deixar o empregado, o vínculo empregatício, ele poderá optar por uma apólice de seguro individual mediante exame médico e declaração de saúde. Então já estava claro que o seguro de vida em grupo ele era temporário de pagamento mensal. Mas ele foi vendido, e nisso todos nós somos pecaminosos, ele foi vendido dando uma expectativa ao indivíduo que era um seguro perene. E não podia ser um seguro perene, porque na realidade ele era um seguro de trânsito. E já estava previsto na portaria 41 que ele deixando o emprego, ele viria para a categoria de plano individual, portanto na tarifa de seguro individual. Mas isso aí já são detalhes técnicos, apenas citação para mostrar que já havia uma preocupação do antigo legislador ainda do tempo do DNSPC, da massificação do seguro. E eu fui um lutador permanente da massificação do seguro. Por que eu fui um lutador? Porque para mim não existe seguro mais nobre do que o seguro de vida. Todos os outros são decorrentes de uma coisa principal, que é a cobertura sobre os riscos da própria pessoa. E o seguro de vida no Brasil, nós tivemos um período excepcional em que a Minas Brasil, inclusive, imprimiu uma revista com os grandes segurados, que eram segurados de 100, 200 mil reais, né, 100, 200 mil cruzeiros, que eram geralmente fazendeiros mineiros. Tínhamos a Sul América Vida, que era uma potência mais forte do que o Pão de Açúcar, só a Sul América. Tínhamos a Minas Brasil operando maciçamente seguro de vida. E o que se vendia naquele tempo era o seguro individual, que o Brasil precisa voltar a vender. O seguro individual, ele na realidade é uma propriedade minha. Eu faço um projeto de seguro de vida, pago a minha tarifa e tenho um seguro. A inflação, corro eu e acabou. Eu me lembro que meu pai e minha mãe, quando eu devia ter 2 ou 3 anos, fizeram uma apólice de seguro individual para mim, que eu tinha direito a resgatar aos 21 anos. E quando eu completei 21 anos que eu fui receber o seguro, que era um seguro enorme quando eu fiz, deu exatamente para comprar um carro e fazer o piso de mármore da minha casa. Quer dizer, porque a inflação corroeu exatamente aquilo. Então, veio a necessidade da massificação do seguro de vida. E eu tenho orgulho de dizer que, na realidade, inventei e tive depois o apoio do Bradesco para lançar a maior apólice aberta de seguro de vida de grupo do mundo, que foi o Top Club, que chegou a ter 1.650.000 segurados, que era a minha paixão de fazer a massificação do seguro, e que hoje todos nós estamos vendo, o governo, todo mundo preocupado com a massificação do microseguro. Nós temos no Brasil 40 milhões de brasileiros não bancarizados e que precisam, na realidade, encontrar um caminho para fazer a cobertura de seguro. Eu acho que o que eu podia te dizer é mais ou menos... a história é muito longa, eu já prestei um depoimento demorado praticamente um dia na FGV, já prestei depoimento na história do seguro do Bradesco. Muitos me culpam de eu ter inventado o seguro bancário. Eu não inventei o seguro bancário, eu inventei a proteção ao indivíduo que não tinha cobertura de seguro de poder fazer o seguro no banco. E o banco foi, na realidade, um emulador do desenvolvimento da indústria do seguro. Mas a minha preocupação sempre foi de prestigiar o corretor, foi de valorizar o corretor e foi a principal, de criar a possibilidade da expansão do mercado segurador brasileiro. Quando eu entrei na atividade, ele significava 0,7, 0,8 do PIB nacional. Hoje o seguro brasileiro já está em 4%. E se nós trouxermos o acidente de trabalho para essa categoria de podermos fazer o acidente de trabalho, eu não tenho dúvida que nós vamos significar 7, 8% do PIB a curto prazo. A previdência complementar no Brasil ela é um fato recente. É um fato de 10, 12, 15 anos para cá. E vamos fazer justiça quando é que ela cresce. Cresce quando sai a Bradesco Previdência Privada, cresce quando sai a Brasil Prev, cresce quando sai, na realidade, os emuladores, que são as grandes instituições financeiras, que puderam, se alguns planos estão com algumas carências, com alguma dificuldade, eles devem ser arrumados. Mas não se pode tirar o mérito que a Previdência Complementar no Brasil se deve exatamente a essa possibilidade que surgiu, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, Itaú, o Unibanco,
Quase todos os bancos operando, e os planos privados. E eu me referia a uma instituição que é de 1835, do Império. Quando, na realidade, no regime da regência do menor Dom Pedro II, o Feijó, o regente do Império, se criou o Mongeral. O Mongeral é de 1835. Das empresas existentes no Brasil, ela é a terceira existente desde a sua fundação. A mais antiga empresa brasileira, eu não sei se muita gente sabe, é o Correio Brasiliense, que foi fundado em Londres. É o número 1, que está vivo ainda. E a terceira, o Mongeral, que foi pioneiro no sentido da previdência do servidor público. Eu entrevistei o Dr. Molina. O Dr. Molina disse para mim: Paulo, eu juro por Deus que não fui eu que fundei a Mongeral. Não, Molina não foi. Molina teve a visão, e muito importante, de ter, depois assumido o Mongeral, como assumiu a Coifa, que era outro Montepio. Quer dizer, o Molina foi um dos caras que ajudou a resolver o problema. E o Molina foi o grande campeão de venda do GBUX, e depois ele foi campeão de venda da KPM. Ele foi, o Molina é um vendedor nato. E além de um vendedor nato, hoje o Molina tem uma qualidade excepcional. Eu sempre digo para o Molina o seguinte: eu sou a história, Molina, do passado do seguro. Você é a história do presente com o futuro. Mas não existe presente e futuro sem contar um pouco da história do passado. O seguro não foi inventado agora. Eu também, no que contei, não estou inventando. Estou contando reformas. Quer dizer, as reformas estruturais que surgem em 65. Para concluir sobre a minha vida, é o seguinte: eu entrei em seguro com uma visão social do seguro. Pela minha formação de jurídica, essa coisa toda, entrei com uma formação social. E me empolguei. E larguei para... Por exemplo, eu podia ter ficado em comunicação, mas a comunicação eu participo circunstancialmente. Quem toca o negócio são meus filhos, a família que toca. Eu já hoje não sou nem mais presidente executivo, eles já me deram o título de presidente emérito fundador, já para dizer arquivo. Mas, na realidade, o que eu acho importante é o seguinte: toda essa minha atividade em seguro, ela teve uma parte muito intensa desde 64, quando eu fui. Em 62 eu fui diretor do Sindicato do Paraná. Nós éramos 5 diretores. Até hoje a sede do Sindicato do Paraná, graças a Deus, foi eu que comprei, instalei. E com inauguração com Macedo Soares. Com o ministro Macedo Soares vindo inaugurar o sindicato. E depois eu fui eleito presidente do sindicato em 65, fiquei até 71, depois resolvi ser vice-presidente, mas o que acontece é o seguinte: eu participei da 5ª conferência no Rio de Janeiro e fiz esse discurso que eu me ufano de ter, se pegar o manifesto dos sindicatos, está lá, e quem quiser, dê o discurso, que eu tenho a coragem de dizer que o meu discurso foi o agente provocador da abertura da reforma do 2063. Depois, eu fui presidente da 6ª Conferência no Paraná, dirigi praticamente a pedido do Elpídio, era em Pernambuco, a 7ª Conferência, e a Conferência do Rio Grande a pedido do Mendes Rocha. Eu praticamente tomei conta, só abrir os anais e vem que cada moção tem no mínimo, das 30 ou 40 moções, deve 24 ou 23 de autoria minha. Mas depois, efetivamente, eu vi que você tem que abrir para as novas gerações. E acho que o mercado hoje, ele tem gente da primeira qualificação possível, tocando o mercado, e que tem uma visão estratégica do futuro muito melhor do que a minha. Que tem uma visão do futuro. Agora, para ter essa visão do futuro, tem que ter a preocupação com a imagem. A imagem do mercado não pode ser quebrada de maneira nenhuma. Quer dizer, do mesmo jeito que eu combati Montepios e fiquei marcado, houve um período que os corretores tiveram antipatia por mim, porque eu havia inventado o sistema. Porque o primeiro banco que vendeu o seguro não foi o Bradesco. O primeiro banco que vendeu o seguro foi o Nacional, quando lançou o plano guarda-chuva. Até antes do guarda-chuva, lançou uma apólice de acidente pessoal. Você comprava por 5 anos, pagava 4 anos. Aí depois é que lançou o guarda-chuva.
E nós lançamos o Top, mas o Top é invenção minha de 1964. Era um seguro para ser vendido, o mesmo tipo do GBOX, uma cópia do GBOX. Eu não inventei a roda. Eu copiei o GBOX, fiz uma coisa mais ou menos similar e coloquei numa prateleira de 10 bancos e 10 seguradoras. E que depois é que veio direto para o Bradesco com a Sul América e a Boa Vista, mais tarde a Atlântica, Boa Vista e Sul América, quando o Braga comprou o Grupo Boa Vista. Agora, na realidade, havia uma necessidade de se estender e hoje nós estamos vendo a preocupação do governo, do mercado com o microseguro, que eu sou um adepto total do microseguro. Porque nós temos 40 milhões de brasileiros. Agora, como é que vai se vender microseguro se não regulamentar a cobrança? Não pode ter microseguro com um microseguro de 6 ou 7 ou 10 reais com 1,80 de cobrança bancária. E não, por mais que eu respeite e admire o corretor, nós temos que criar um agente especial para vender o microseguro, porque o corretor que tem uma atividade nobre, ele não pode ficar subindo morro, descendo viela, porque esse não bancarizado, ele não está na porta da rua. Esse não bancarizado está na favela, esse não bancarizado está no morro, esse não bancarizado está nas vielas, esse não bancarizado está na baixa renda brasileira, e que são seguros de 12, 14, no máximo 17, 20 reais, comparáveis a 3 ou 4 ou 5 maços de cigarro. Então nós temos que ter uma visão estratégica da cobrança bancária, da não cobrança bancária, resolver o problema, e uma visão estratégica de quem vai vender. Porque não existe venda de seguro sem vendedor. O brasileiro não está acostumado a vir comprar seguro. Ele está acostumado a receber alguém que lhe venha oferecer seguro. Ele não é um comprador nato de seguro. Isso as pesquisas mostram, apesar de que já melhorou muito a imagem do seguro. Acho, creio que fui o primeiro brasileiro eleito para o comitê diretor da FID, naquele tempo, Conferência Hemisférica de Seguro, em 1972, fui vice-presidente, e hoje voltei a ter. Eu fiquei no Sindicato do Paraná até 73, 74, participei do Conselho de Representantes e como diretor da federação, no tempo que nós éramos 5 diretores, em 1970, ocupávamos um pequeno espaço do 13º andar, onde tínhamos ali cerca de 30, 40, nem 30 funcionários, e tínhamos a cabeça privilegiada do Mendonça, que foi, sem dúvida alguma, a história recente e passada do seguro brasileiro, e que precisamos ter alguém, agora como o Luiz Mendonça, para continuar escrevendo daquilo que o Mendonça deixou escrito para frente, com a inteligência que o Mendonça tinha. E hoje continuo na diretoria auxiliando o Rossi e o grupo todo, mas tem gente no mercado hoje da melhor expressão. Nós temos aí um Jaime Garf, temos um Patrick, temos o Molina, temos o Paulo Marracini, temos aí tanta gente boa, temos o Márcio Coriolano e o Rossi na presidência do sistema, que é na realidade, uma tranquilidade, porque é um homem equilibrado, é um homem que tem visão, e que o que nós precisamos entender é o seguinte, que nós somos vítima de um processo fundamental, que é a pouca visão do parlamentar brasileiro ainda sobre o seguro. Então, o que se propõe de projeto no Congresso Nacional sobre o seguro é uma verdadeira aberração. Deve ter cerca de 700, 800 projetos sobre seguro no Congresso Nacional. Se for votado 30 ou 40 daqueles, a instituição vai ter problemas seríssimos. Então, nós precisamos ter uma visão estratégica de que a discussão de seguro ela tem um lugar fundamental para se discutir o seguro no sentido da sua expansão no Brasil. É Brasília, onde está o Poder Executivo, onde está o Congresso e onde está o Judiciário. Nós precisamos melhorar a nossa imagem junto ao Judiciário, porque o Judiciário ainda nos vê muito, ainda nos vê mal, como não bons pagadores por uma interpretação errada. É um pouco parecido também com a Justiça do Trabalho, que geralmente a tendência da Justiça do Trabalho é julgar a favor do empregado, sem pensar muitas vezes que o empregador é que tem razão. Então, mas isso vem mudando. Então, na parte do seguro, nós precisamos ter uma convivência muito boa com o Judiciário brasileiro, com o Legislativo e com o Poder Executivo. E agora, eu acho o projeto do deputado Zé Eduardo, um brilhante, hoje ministro da Justiça, um projeto excepcional.
Só que ele é tão grandioso e mexe tanto em tanta coisa que ele não será votado nessa legislatura, como já não foi na velha, na legislatura anterior. Por quê? Ele mexe no Código de Processo Civil, ele mexe no Código Comercial, ele mexe na lei do consumidor, no Código do Consumidor. Quer dizer, então eu acho que o que nós temos que fazer urgentemente é a reforma do 73. E eu até brinquei no Congresso, onde o presidente da comissão, um querido amigo meu, o deputado Edinho Beis, o relator é nosso Armando Virgílio, que foi superintendente da SUSEP e o presidente da FENACOR, eu brinquei dizendo o seguinte, olha, o Código Comercial é do Império, 1850, portanto, regime autocrático. O 2063 é do Getúlio, regime da Polaca. O 73 é do Castelo, regime autoritário. Vamos fazer a reforma do 73 no regime democrático. Vamos fazer a reforma do 73 votando no Congresso uma reforma objetiva e sem querer alcançar o impossível já, gradualizando, fazendo as melhoras necessárias, tendo visão sobre o microseguro, tendo essas coisas todas para serem feitas. Então, essa é a colaboração que eu posso dar e dizendo o seguinte, tenho ainda muito a aprender em seguro, já aquilo que eu aprendi no passado me serviu para alguma coisa e espero que os que estão hoje à frente da atividade também se lembrem de ler o passado para ver que foi a cobrança bancária, que foi o 73, que foi a lei do corretor que abriu as portas para essa expansão. O mercado seguro brasileiro precisa ter uma melhor comunicação, precisa ser melhor apresentado ao consumidor e precisa ter uma coisa fundamental. As companhias que estão fazendo determinados planos, que poderá amanhã, o Ministério Público, e o Brasil hoje tem justiça e tem Ministério Público atuante, poderão amanhã sofrer processos, porque não é possível lançar um seguro a R$ 9,00 para cobrir nada. E vender na porta de um banco, não é possível. Isto vai dar mal. E eu torço que dê mal. Torço que a punição chegue, que o Ministério Público entre, que o órgão regulador fiscalize, porque a imagem ruim de um, ela não fica com aquele um, ela fica com o mercado. Não se pode enganar o consumidor fazendo venda forçada, venda casada, de determinados produtos, quer bancários ou não bancários, que na realidade vale R$1 ou R$2 e se cobre R$8,90 ou R$8 e que estão aí algumas dezenas nas portas. Quer dizer, isto aí terão Joaquim Barbosas para daqui a pouco também tomar as atitudes, não no judiciário, Joaquim Barbosa no Ministério Público, como teve agora o Gurgel. Quando se fala em ANSP, eu tenho que primeiro prestar uma homenagem a um querido e velho amigo que até ontem à noite eu conversava com o Mauro e com o Stangalini sobre ele, nosso Manuel Povas. O Povas chegou no Brasil e foi trabalhar na Sul-América. O Povas veio para o Brasil com a queda exatamente dos resíduos finais do salazarismo em Portugal, quando Marcelo Caetano caiu e veio trabalhar na Sul-América. A queda do governo português, do regime autoritário, semi-autoritário português, já do Marcelo Caetano, foi muito interessante porque os portugueses que aportaram o Brasil, uma parte foi para a Sul-América e outra parte veio para nós. Porque como o Braguinha é filho de português, o Braguinha tem um espírito paternalista e chamou para dentro da Atlântica Boa Vista um grande conjunto de portugueses que vieram no êxodo da Revolução dos Cravos. Então, na realidade, o Povas é parte desse grupo que veio. Era um homem elegante, um homem intelectual, um estudioso e um homem sério. E teve a ideia, foi trabalhar como é que o Povas entra no Bradesco. Quando, na realidade, ele veio, quando se fundou a Bradesco Previdência, ele veio pelo lado da Sul-América, onde ele conheceu o Molina, onde teve uma participação muito intensa com o Molina, e aonde trocaram ideia, porque o Molina, que era o grande vendedor, hoje o Molina é o grande estudioso. O Molina hoje é um jeito que eu reputo dentro da geração, apesar dele dizer que é muito moço, o Molina tem 86 anos,
mas tem mais 20 anos pela frente para vender inteligência que lhe é peculiar. Assim como tem o Oswaldo, assim como tem muita gente no mercado, como tem o Jaime, que o pai do Jaime foi um grande amigo meu, o velho Abrão Garf, que trabalhamos juntos. O velho Abrão Garf na Conselheiro Crispiniano aqui, no tempo da Boa Vista, e eu na Boa Vista, âmbito nacional. E o velho Garf, que era um homem que foi, sem dúvida alguma, quem teve a maior produção de seguro, honrando e trabalhando com os maiores corretores de São Paulo naquele tempo. A Boa Vista era a segunda seguradora, o segundo grupo segurador do Brasil. Então, eu acho perfeitamente que esse pessoal que está aí tem condições excepcionais na Academia Nacional de Seguro, que foi criação do POVA, e que o POVA teve uma felicidade muito grande de optar, de criar e de trazer o Mauro Batista. O Mauro é um dedicado, o Mauro é uma pessoa ciosa da responsabilidade que tem, e hoje São Paulo está muito bem colocado, porque você tem o Mauro na presidência do Sindicato de São Paulo, que, se não me engano, é pela primeira vez alguém que tem 3 mandatos. Porque o meu tempo de Sindicato de São Paulo, que eu convivi, era com Roncarate, Serafim Góes, o Valmiro Deicova Martins, não tem mais ninguém vivo. Você vê que eu estou sobrando aqui de semente. Quer dizer, então, essa nova geração que está aí, o Mauro é uma pessoa dedicada e que eu acho que essa simbiose que conseguiu ser feita em São Paulo, da academia e do sindicato, é altamente produtiva. Altamente produtiva. Uma coisa que precisa melhorar no mercado segurador brasileiro é a Funenseg. A Funenseg precisa, porque quando nós falamos em ter melhor produtividade de desenvolvimento de executivos de seguro, nós precisamos ver que a Funenseg não precisa ser uma entidade de caixa de dinheiro. Ela precisa ter extensão de curso pelo Brasil inteiro. Ela precisa abrir extensão de curso não presencial. Ela precisa fazer um trabalho de massificação de mão de obra, porque nós estamos com carência de mão de obra. E precisamos criar mão de obra especializada, técnica, judiciosa, moral. Isso é que vai fazer a indústria do seguro ter um crescimento excepcional e ser, na realidade, uma atividade que vai enobrecer aos que nela trabalham, tendo satisfação. Porque o que nós temos que pensar é o seguinte: o Robert McNamara, em 1968, 66, quando presidente do Banco Mundial, tinha uma frase muito importante: minha dissatisfação é o passado do homem, minha frustração é o presente do homem e minha preocupação é o futuro do homem. Essas são as mesmas colocações que eu faço sobre o mercado de seguro. Minha dissatisfação foi aquilo que teve de errado. Minha preocupação foi aquilo que nós temos que estar arrumando. E a minha frustração é se não fizermos essa arrumação. Eu tenho realmente uma memória boa, graças a Deus. E às vezes eu cometo um erro, porque confesso que eu não me preparo nunca para vir para nenhum debate. Eu venho com a memória. E, obviamente, como ela não foi, eu não programei para fazer um roteiro, eu, de repente, fui aqui, de repente, fui lá, essa coisa toda, mas o meu roteiro está nos discursos que eu pronunciei na 5ª, na 6ª, na 7ª e na 8ª conferência. Eles estão todos coerentes e todos dentro daquilo que eu sempre achei que deve ser atividade de seguro. E sem falsa modéstia. Eu acho que o meu discurso da 5ª Conferência Brasileira de Seguros, no Rio de Janeiro, serviu. E depois o manifesto assinado por nós, 7 presidentes do sindicato, na época do Américo Mateus Frantino, ajudou muito a se fazer a reforma.